Como ter acesso à memória integral de vidas anteriores sem ferir a doutrina espírita? Por que fazer e como fazer? Quais os benefícios que podem ser obtidos com a terapia de vidas passadas? Casos clínicos. E para falar sobre esse tema, convidamos a expositora Célia Rezende, que é psicoterapeuta desde 1990. Ela também é pesquisadora dos fenômenos da consciência e escritora. Tem publicado pela editora Record os livros Terapia de Vidas Passadas, 1999, Nascer, Morrer, Renascer, 2003, Siga em Frente, em 2007. Então, com vocês, a nossa expositora. Tá, já está. Bom dia a todos. Eu quero conversar com vocês para falar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo. E é uma questão polêmica, porque eu também trabalho em casa espírita e às vezes tem correntes que são contra, outras a favor. Eu queria um pouco colocar isso caminhando junto com a doutrina de Kardec, junto com o Espiritismo. Então, antes de começar a falar do que seja PP, entre todos os casos clínicos que eu possa para ilustrar, eu queria ler 3 trechinhos que eu trouxe, tá? Um primeiro, trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, página 34, último parágrafo. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada. E quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova, por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram. Esse primeiro trecho aqui que eu trouxe para vocês, eu acho que vale uma reflexão, que é o seguinte: Kardec codificou o Espiritismo como filosofia, ciência e religião. Sendo assim, ciência jamais se cristaliza. A ciência, para ser uma ciência de verdade, ela está sempre renovando os seus pressupostos. Sempre renovando os seus pressupostos. Isso porque a cada passo a humanidade evolui gradualmente. E também o Espiritismo deve evoluir gradualmente, segundo assim entendo as palavras de Kardec. Para continuar, Livro dos Médiuns, capítulo 6, item 110. Sobre as manifestações visuais, ele diz que estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta, até porque ciência não existe, nada existe de absoluto a não ser Deus. E como última palavra, ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos. Mas, por incompleta ou imperfeita que seja hoje o seu tempo, pode sempre ajudar a entender a possibilidade dos fatos, por causas que nada tem de sobrenatural. A meu entender, ele estava deixando mais um postulado científico, de que a todo momento e a cada momento da humanidade teríamos que rever alguns conceitos. Inclusive, na época que ele fez e codificou, Freud e a descoberta do inconsciente ainda estavam em gestação. Então, ele jamais, mesmo que tivesse, quer dizer, os espíritos superiores jamais passariam revelações que a humanidade não estivesse pronta para receber, que haveria um choque cultural. Se não havia na psique coletiva a ideia de inconsciente, não poderíamos trabalhar com registros de memória. Né? Então, esse é o segundo. E para terminar essa introdução, eu leria um trecho do capítulo 1 da Gênese, item 55. Então,
Espiritismo. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado. Isso é ciência. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro ou em falta sobre algum ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Esse mesmo trecho encerra o capítulo final de Obras Póstumas, denominado Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita, reconhecido como verdades inconfusas. Bom, partindo daí, eu queria conversar com vocês um pouco sobre como a TVP pode se encaixar dentro da doutrina. Primeiro, porque a TVP é ciência e é espiritualidade. Não é religião, mas é espiritualidade. Porque ela trabalha com base nas questões da memória e das leis do Dharma, causa e efeito. Por que teríamos que saber questões de vidas anteriores? Jamais por curiosidade, jamais por leviandade. Fica engraçado. Parece coisa de dentro, parece que ele é novo. Obrigada. Então, voltando à questão da TVP, eu vou chamar de TVP, Terapia de Vidas Passadas, porque é o apelidinho curto que simplifica a nossa conversa. Então, a TVP é ciência com base na psicologia tradicional, que vem se desenvolvendo de Freud até passou por Maslow na humanista e chegou até a transpessoal. E a transpessoal, algum ramo dela se desenvolveu para a terapia de vidas passadas, que não obrigatoriamente trata apenas de vidas passadas. Bem, ela trata de todo o autoconhecimento, de todo, vamos dizer assim, o desvendar dos traumas que estejam incomodando e atrapalhando a vida de uma pessoa. Nós sabemos que o trauma eu chamo de trauma e neurose, a mesma coisa. Porque trauma é o ponto em que a pessoa fica aprisionada, tá? Do passado. O corpo continua indo, né? Mas a mente e as emoções ficam presas ali naquele ponto. E trauma e neurose significam a mesma coisa, meu filho. Então, quando isso começa a atrapalhar de tal forma a vida de uma pessoa, seja com somatizações, né? Doenças uma atrás da outra que a medicina não dá conta, seja através de maus relacionamentos familiares, incapacidade de realização profissional, enfim, depressão profunda, fobias de toda sorte, aliás, o mal que está assolando a nossa humanidade, né? São as fobias. Então, a TVP entra, porque quando a psicologia convencional, que vai só ter memória biográfica, não dá mais conta. Tá? Então, a pessoa fica anos ali, diz, não eu próprio, às vezes, o psicanalista ou o psiquiatra desiste. Então, a pessoa procura a terapia de vidas passadas. Primeiramente, vamos trabalhar com memória biográfica, tá? Para saber em que momento da vida atual houve um trauma que aprisionou essa pessoa. Uma vez trabalhado isso, sempre alivia um pouco. Agora, a experiência clínica me mostrou que os grandes traumas, as grandes imobilizações de um ser humano e o grande sofrimento está no passado de outras vidas. Porque, a meu ver, o ser humano vem estruturado suficientemente para dar conta dos traumas da vida atual, exceto uma grande tragédia, né? Tirando essas grandes tragédias, ele está acostumado, está preparado a enfrentar perdas, sofrimentos, doenças, frustrações e tudo mais. Quando isso se torna impossível dele conviver, podemos acreditar e apostar que tem um nó semelhante no passado, ou vários outros no passado. Então, trabalhamos a memória biográfica e trabalhamos depois a intrauterina, quando é necessário, que também é um ponto de grandes traumas. Temos aí o estudo do Groff, que trabalha com as matrizes perinatais e que fala desses 4 estágios importantíssimos.
Quer dizer, se você atravessa o parto, na primeira etapa, que é aquela de conforto absoluto, depois chega a segunda e a terceira, que é um desconforto total, o organismo todo e todo o metabolismo expulsando o bebê do corpo da mãe, é uma sensação insuportável. Se quando ele nasce não existe um acolhimento suficiente, seja dos próprios pais ou de outros, pode haver o risco dele ficar com essa memória no subconsciente, atrapalhando a sua vida. Né? Então, nós temos os 4 estágios do nascimento. Outro ponto de trauma. E temos as vidas anteriores que nós chamamos da psicologia transpessoal, com a qual a TVP trabalha. E eu acredito que o sofrimento humano está, isso é observação, não é teoria, observação e vivência, está localizado no momento de ruptura com Deus. Seja o Deus externo, mas mais ainda o Deus que temos dentro de nós, né? Que está introjetado. Eu acho que nesse momento que o ser humano rompe, mesmo que de forma inconsciente, ele pode continuar a sua vida em desacerto, entende? São desarranjos emocionais, mentais e de toda a ordem físicos. Uma série de doenças não codificadas pela medicina. A depressão não é curada pela medicina oficial. Né? As fobias não são curadas, elas são abafadas. Agora, a TVP cura. Eu tenho inúmeros casos. E agora eu estou desenvolvendo com uma médica que fez formação comigo em TVP, mas é homeopata. Eu estou desenvolvendo um trabalho na lutia junto com a TVP. Então, é mais rápido ainda. Entende? Então, eu acredito que, como diz o nosso querido Amit Goswami, que é um cientista aberto para a espiritualidade, eu acho que todas a medicina alternativa que tem um olhar para o ser humano integral, que é corpo, mente e espírito, é que vai ocupar o lugar do nosso... Já está ocupando o presente, mas é que vai ser a medicina do futuro. Será, sem dúvida, a medicina do futuro. Então, voltando para a TVP, quando eu digo fobias e depressão, que é o que assola 8 em 10 pessoas, pelo meu cálculo assim, aproximado, em vários níveis de fobia e de depressão, com a TVP pode-se chegar com 1 ano, 2 anos no máximo de tratamento, porque a TVP trabalha com os mesmos princípios da psicanálise, né? Quer dizer, autoconhecimento, chegando ao trauma, que está velado, né, da consciência, trazendo à tona, atravessando o trauma e elaborando, depois de escoar toda essa carga energética. Então, dentro desse trabalho, dessa, vamos dizer assim, postura do ser humano integral, eu acredito que possamos encontrar muitas soluções para a dor da humanidade. Eu acho que é um presente da espiritualidade maior. Muitas vezes, alguns pacientes conseguem acessar não só a vida anterior, mas o momento presente em contato com o seu orientador do momento. Eu tenho um caso muito interessante, que era uma dentista, linda, jovem, 34 anos, casada há 7 anos, com um médico, todos lindos, maravilhosos, saudáveis, e nenhum filho, porque ela nem podia ouvir falar nessa palavra. E ela já tinha feito psicologia convencional, psicanálise, nada. Aí desistiu, disse, não, vou ficar com esse. E o marido insistiu um pouco, porque disse, já tem 7 anos, queremos um bebê, não tem nada que impeça, você é saudável também, não tem nada kármico, vai ver o que está por trás disso. E ela resolveu ir. Incrível como, depois de algumas vidas que limpamos, depois da infância, não havia nada na história biográfica dessa moça que justificasse esse pavor. Entende? Nada que justificasse esse pavor de maternidade. Era uma coisa que ela achava linda nos outros. E uma vida que ela conseguiu acessar trouxe à tona a causa dessa fobia. Que ela era uma escrava num tempo romano e durante a invasão bárbara todos fugiram, quer dizer, da casa, a maioria, mas os velhos e os doentes ficavam trancados em casa tentando a sorte. Ela estava com dores no parto e
ficou lá. Então, nós fizemos várias sessões, porque ela tinha dificuldade de atravessar esse trauma, essa dor. Então, várias sessões, voltávamos e chegávamos a um ponto, depois tentávamos atravessar, até que ela conseguiu. Quando ela está tendo o neném, né, sozinha ali, naquele tudo trancado, entra, ela só vê e descreve as pernas e aquela roupa, né, de bárbaro e uma espada. E vê o homem crescer à frente dela e abrir o ventre. Então, o nosso trabalho maior foi depois na espiritualidade. Porque aí, nesse momento, quando ela acompanha e que consegue sair do umbral e chegar à espiritualidade, ela tem várias sessões de tratamento em que ela vai relembrando os processos pelos quais ela passou. E uma vez terminado, aparece um mentor que a acompanhava e mostra uma esteira de luz. E diz que ela escolha aquelas várias crianças que estão ali dentro de uma cúpula para colocar na esteira. E isso levou várias sessões. Porque ela não conseguia ainda, não havia elaborado o suficiente para colocar aquele bebê na esteira. Num determinado momento, que não é milagrosamente, mas ela conseguiu vencer a barreira e colocar o bebê. Não preciso dizer a vocês que no mês seguinte, ela me avisou que estava grávida. E o bebezinho dela tem 3 anos hoje. E é uma gracinha. E o marido costuma brincar da seguinte maneira: fulana, está na hora de você botar mais um na esteira. Vai lá. Então a história da esteira virou lenda. Então, esse é um caso, entre milhares de casos que eu cito nos meus 3 livros, mas que ali não resumem as 18 mil horas de regressão que eu tenho registrado. Eu digo sempre que, ao descobrir esse processo, é como se eu tivesse descoberto o meu sentido de vida. Entende? É como se eu dissesse: isso que eu quero e gosto de fazer. Porque eu acredito de 0 a 10. Entende? Não tenho dúvidas. Então, essa experiência que eu procuro passar através dos livros, pelo meu primeiro livro em 99, eu me perguntava: tantas experiências interessantes que eu acompanho, não são minhas, eu estou acompanhando. Isso fica restrito ao consultório, eu e o paciente. Mas isso pode ser tão útil. Então, eu sempre pergunto para o paciente se posso citar a história dele, com outro nome, liberdade, e outra identificação, para guardar a privacidade. E sempre que posso, eu passo essas experiências. Eu acho que é um estímulo, é uma nova maneira de olhar a psicologia. E eu acho que não é só a TVT. Hoje em dia nós vemos por todo mundo cientistas, psiquiatras, tentando acenar com essa nova maneira de olhar o ser humano, que é corpo, mente, espírito, que vai um pouco enriquecer essa nossa medicina, que ela é útil, mas ela ainda é muito 2 por 2, é muito corpo físico e segmentado. Ainda trabalhamos apenas o fígado, o coração, né? O problema mental, e não vemos o ser humano, de uma maneira geral, como um corpo que é a expressão do espírito que está por trás de tudo isso, né? Então, entender esse espírito, a meu ver, é uma maneira de curar. Entende? Quando você se ouve, quando você se conhece um pouco, porque isso é infinito, falta conhecimento, mas um pouco, pelo menos nas questões que estão te afligindo aqui, nesse momento, nessa reencarnação, eu acho que um caminho novo se abre. E aí eu acho que abre um ponto de esperança. E aí eu acho que a depressão diminui, a fobia diminui. Porque aí eu acho que esse elo em que a pessoa rompeu com o seu Deus interno se refaz. E ao se refazer esse elo, a pessoa não se sente desamparada, não se sente perdida, não se sente abandonada. As circunstâncias de abandono e de confusão aqui da vida atual podem ser atravessadas, podem ser vivenciadas com experiência e não com pavor e fuga. Eu tenho um caso de uma pessoa que trabalhava comigo no centro espírita, e ela era uma pessoa fantástica, uma mulher assim, que fazia evangelização, seguia tudo direitinho. Mas ela tinha uma fobia que acompanhava dia e noite.
E não adiantava ela dizer falar sobre a fé, entendeu? A fé. Ela falava disso, passava para os outros e ela depois confidenciava. Mas para mim, eu acredito para os outros. Mas comigo eu acho que tudo de mal vai acontecer, que eu não estou protegida, que, entende, tudo que eu for fazer vai ser uma catástrofe. E aí começamos a fazer o trabalho e descobrimos que foi nessa vida mesmo, que na infância, durante a agonia, que ela tem 50 e muitos anos, então ela pegou aquela época que o doente morria em casa, né, a maior parte, e era velado em casa. Então, o pai estava agonizando e ela, criança, família religiosa católica, ajoelhou-se sozinha no quarto e fez uma promessa. Ela ouvia, às vezes, o vizinho falar sobre subir a escadaria da penha. Para ela, aquilo soava tão sacrificante que ela resolveu oferecer isso. Ela subiu a escada da penha. Criança, tinha uns 7 anos. E foi dormir, confiante de que ia acordar. E o pai estava só. E ela é acordada no meio da noite, o pai acabava de falecer. Ela não percebeu, encarou tudo isso, uma criança, mas naquele momento ela rompeu com Deus. Um Deus de fora e um Deus de dentro. É como se ela dissesse, todos merecem. Eu devo ser uma menina má, que não mereço, né? Que meu pai vive e que Deus me atenda. Então ela continuava, talvez por vivências anteriores, a pregar isso e tentando até se convencer disso, mas não havia jeito. Então, anos de evangelização para outros, ela ajudou inúmeras pessoas, mas não conseguiu se ajudar. E a gente pergunta assim, quer dizer, ela falava mentalmente, mas havia uma ruptura entre o mental e o emocional, entre o coração e a mente. E isso, a terapia, que não foi nem de vidas passadas, foi de regressão de memória, voltar ao trauma, trabalhar todos os pontos da memória biográfica e chegar a esse, que nem ela sabia, né, porque ela falava disso com alguma tranquilidade. E quando tocou nesse ponto, no momento da promessa e da ruptura com Deus, ela me disse, eu acho que eu rompi com Deus naquele momento. E ao perceber isso, ela começou um trabalho de refazer esse elo com Deus. E aí veio a cura. Então, isso é o que eu tenho para dizer para vocês. E gostaria de abrir, porque eu acho muito importante a troca. Dentro de uma organização, que cada um levante a sua questão, levante a mão e possamos ir respondendo aquilo que, as questões que nascem na mente de vocês e no coração. Tá? Eu estou aberta aqui. Pode falar. Não, quer dizer, eu não experimentei isso, experimentei sim, identificação de pessoas da família ou de pessoas muito íntimas, que mesmo não sendo da família biológica, mas que eram seres. Quer dizer, às vezes um neto que foi avô de si mesmo. Isso acontece, tem vários casos.
Entende? Eu só não revelo com nomes, porque aí eu vou entrar e interferir no karma, né? Esse neto não sabe. E uma série de outras pessoas que descobrem. Tem muitos casos disso. E às vezes muito sofrimento na família e muita dificuldade de lidar com determinados membros. E uma vez que esse conhecimento chegue à consciência da pessoa, facilita muito os relacionamentos. Agora, isso tudo vem sempre de acordo com o amadurecimento do espírito, com as condições de elaboração desse espírito. O terapeuta não pode jamais interferir nem sugestionar. Ele pode estar vendo, às vezes, ele tem evidência, uma série de coisas acontecendo naquele campo áureo, que está aberto durante a terapia, mas ele não pode revelar. Essa é a diferença de alguns processos em que que não é terapeuta, não consigo considerar ele assim, mas vamos dizer, a pessoa que está ali relata as vidas de outra pessoa. Eu considero isso um risco. Eu já tive uma menina que a mãe me procurou desesperada porque num processo de apometria, em vez de acontecer sem a pessoa ouvir, foi dito a ela que ela tinha cometido vários abortos. E era uma menina de 19 anos, muito cheia de problemas já, talvez até por causa disso. Então, ela entrou num processo horrível, teve que ser internada, entende? E depois ser tratada para conseguir se libertar dessa revelação. Eu acho que a revelação é feita durante esse processo pelo próprio paciente. É ele quem, junto com a sua, vamos dizer assim, sua proteção espiritual, e tem sempre um mestre acompanhando, é que vai abrindo, feito uma cebola que você vai tirando as cascas, e cada pessoa vai chegar onde está preparada para chegar. Tá? Então, respondendo a sua questão agora sobre se isso acontece, assim não, mas tem estudiosos, tem um holandês, um terapeuta que faz trabalhos, entende, com crianças e vai aos locais, aos países, para confirmar essas histórias. Eu não trabalho com regressão em mulheres grávidas, porque todos sabem que uma grávida tem 2 campos de força, né? Então ela está com uma outra consciência no seu campo. E tudo que ela vivenciar, o feto vivencia com o seu. Então não vamos mexer. Quando você pergunta está grávida, para o processo, a gente trabalha só a parte psicológica do presente. Vamos dizer, terapia de apoio, né, para a grávida. Não trabalhamos cardiopatas graves, porque ele pode enfrentar uma emoção muito forte, mas só cardiopatia é muito grave. E crianças eu não trabalho. E também pessoas que estejam em surtos psicóticos. Porque ela está com o ego fragmentado e nós, durante o processo, vamos fragmentar o ego para reestruturá-lo. Agora, crianças, eu só trabalho para desativar. Se tem uma criança que está com essa sensação de que sou aviador e estou sonhando constantemente sonhos recorrentes sobre aviões explodindo, aí fazemos um trabalho através de desenhos, ela vai contando aquela história e vai se libertando daquilo e jogando para o inconsciente. Porque ela não tem capacidade de elaboração e nem de fazer uma terapia de vidas passadas. Até porque se fosse indiano, talvez, isso está desde a cultura, desde pequeno, mas na nossa cultura isso seria desastroso. Então, deixa eu ver essa pergunta. Então me deu também. Tá. Então você quer ler aqui? Sério, é possível tratar os outros... Pera, não entendi. De quem é esse aqui? Olha, eu falo. Aqui não está entendendo. Bom, as tendências homossexuais têm a ver com traumas de outras vidas? Eu acredito que, na maioria das vezes, sim, mesmo que seja metabólico. Porque, pela avaliação, você pode ver que
dentro da mesma, vamos dizer, os pais seriam muito responsáveis também por isso, mas não são suficientes, né? Isso não é suficiente, porque você vê às vezes 2, 3 pessoas numa mesma família e que somente um apresenta a tendência. Eu acredito que seja uma falta de adaptação ao novo corpo, uma prisão a um corpo determinado, uma subpersonalidade do passado, entende? E eu até no meu primeiro livro eu falo de que os casos que me procuraram para isso, eu não, quer dizer, não tive, avisei desde o início que não havia nenhuma intenção em mudar a tendência da pessoa, apenas que ela compreendesse bem as causas para aprender a lidar com isso de uma forma honesta, né? Sem entrar em guetos, sem se subestimar e tudo mais. Então, dentro desse ponto de vista, eu tive vários atendimentos com pessoas, homens e mulheres, tá? E coisa surpreendente é que muitos deles tinham tendência, tanto as mulheres como os homens, a entrarem no submundo, por questões de exclusão, de se sentir excluídos, né? Então a autoestima fica baixa e ficam entre si, e geralmente em noitadas sem parar e tudo mais. Isso, todos os que fizeram a terapia conseguiram sair desse eixo, tá? E se sentir mais amados, aceitos incondicionalmente, primeiro por si próprios, né? A partir de compreender a causa. E ao longo da vida eles vão, com esse conhecimento, tentar melhorar essa questão, né? Pode-se fazer TVP apenas por curiosidade? Eu não aconselharia. Até porque a TVP vai mexer com traumas, com situações de dor. Quer dizer, você procura porque você tem um problema que você já procurou outros meios e não conseguiu resolver. Então, curiosidade, você queria ver vidas interessantes, né? Mas a TVP não serve para isso. Doutora, sentimentos aflorados, sensibilidade à flor da pele, mais coração frio, fechado, é caso de terapia? Depende, se a pessoa não está conseguindo, fez alguma tentativa com um tratamento psicológico convencional e não consegue, ou mesmo com a sua, vamos dizer, doutrina ou a sua crença, não conseguiu superar, eu acredito que sim. Porque o coração vai ser todo desequilíbrio, né? Quer dizer, a pessoa é emotiva demais. Houve uma ruptura com o mental, né? Porque o caminho do meio é mente e coração se equilibrando. Se você se emociona por tudo e não tem o menor equilíbrio dentro das suas emoções, passional, convém refazer esse elo com o mental. E vice-versa. Se é uma pessoa fria, coração gelado, resolve tudo com a questão mental, com o raciocínio, também houve ruptura. Eu acho que o equilíbrio está em estar com a mente no céu e o coração na terra. E os dois funcionando. Então, você estaria com o corpo funcionando na terra e o mental e o espiritual te guiando nessa caminhada. Não o ego encarnado guiando você pela vida fora, que aí é um desastre, né? Porque são só os chakras inferiores que vão determinar para você um caminho que não é o que você precisa para o seu aprendizado. Aí você desperdiça um tempo precioso. A partir de que idade recomenda-se a TVP? Vai depender da maturidade. Eu já atendi pessoas de 17 anos, 18, 17, e atendo ainda pessoas de 75. Entende? Vai depender da intenção da pessoa, da capacidade de elaboração, né? Tudo isso é quem escolhe a pessoa. Durante a TVP, quantas vivências anteriores se consegue acessar? Marcelo perguntando. Vai depender. Tem pessoas, vai depender do tempo de terapia e vai depender do tempo de cada um. E da necessidade, porque você só vai acessar aquilo que diz respeito ao seu processo de busca. Se você está buscando uma fobia, todas as vidas, porque a nossa memória não é registrada linearmente, conforme a nossa visão encarnada. O tempo aqui é linear, mas é uma ilusão. Então, as nossas vivências são como se fosse um disquete de computador. Elas estão ali, condensadas por frequência, por sintonia, portanto, por emoções. Então, se você tem fobia, você tem ali
fio kármico de fobias que vai da idade da pedra até a última reencarnação e até a biográfica. Agora, quais vidas dessas você vai acessar, isso nem eu sei, nem o paciente. Nós vamos atrás da fobia, atrás da experiência traumática que originou a fobia, aí vamos na vida atual. Geralmente tem um fato suave que desperta, né, o trauma, e aí vamos atrás. E cada vez que fechamos uma vida e uma subpersonalidade, nós tentamos, e eu pergunto se existe alguma coisa atrás, dentro do mesmo fio kármico. E tem horas que a coisa se esgota e fica por aí. Aí ficamos elaborando um pouco tempo e a própria pessoa se sente bem e começa a ver as realizações naquela área que estava completamente congestionada, começa a fluir e ela mesma pede algo. Quando paralisamos nossa ação em determinada circunstância, há algum trauma relacionado a isso? Quando paralisamos nossa ação em determinada circunstância, pode haver uma relação com o trauma? Eu acho que sempre existe um trauma quando você paralisa, porque a vida é movimento. A vida é ação, movimento, fluxo constante, é um rio. Quando para alguma coisa, em alguma área da vida, seja ela profissional, afetiva, social, alguma coisa tem ali, alguma barreira. Agora, saber se essa barreira foi construída numa vida passada ou nesta vida, cabe uma boa anamnese, uma boa prospecção com essa pessoa. Qual a diferença entre a apometria e a TVP? Uma grande diferença e tem uma grande confusão aí. A apometria é um processo espiritual onde os médiuns fazem o desdobramento junto com os espíritos que estão trabalhando na área espiritual para acessar o campo daquela pessoa e ver traumas de vidas anteriores. Né? Isso foi desenvolvido pelo Dr. Lacerda, tem os 2 livros, já faleceu no Rio Grande do Sul, num hospital que chamava, esqueci. Bom, essa é a apometria. Eu acho que pode resolver, sim, para quem não vai fazer a terapia, pode ajudar. Agora, nunca revelando a pessoa o que está sendo visto. Eu acho que tem que ser, a meu ver, um trabalho entre as entidades espirituais e os médiuns encarnados, que desdobrados vão fazer esse processo profundo de desobsessão, porque é mais do que uma desobsessão comum, é uma desobsessão que entra em nível mental, entre vários níveis da consciência, e pode tirar até chips e tudo mais. Agora, tem que ser feito por pessoas altamente formadas nessa área de apometria, não pode ser assim escolhido por acaso. Tem que ter um treinamento muito grande, um treinamento ético, e eu acho que a princípio deve ser feito sem revelar ao paciente, entende, o que está acontecendo no mundo espiritual, porque acontecem coisas terríveis e assustadoras, que nem todo mundo está preparado para saber, entende? E isso, em vez de ajudar, pode causar mais trauma. Criar mais medos. Se a pessoa está com medo, fica com mais medo. Nada. Você tem alguma experiência para relatar de que a TVP possa ajudar pessoas que têm hiperidrose? Não tenho nenhum caso. Não. Aos meus 9 anos, minha mãe faleceu de desastre de avião e meu pai escondeu de nós, pois ficou desestruturado emocionalmente e vivia em outro país. Eu e meus irmãos mais velhos estudávamos em escola interna. Até o momento da revelação, convivi com a mentira de sua morte. Tenho consciência disso, mas a mentira é algo que não consigo conceber. Como transformar isso? Bom, primeiro eu não entendi muito bem se a pessoa estava no lugar da morte da mãe, tá? Ela convivia com a mãe? Não,
expor escondido das crianças que elas estavam escola interna. Tá. Bom, isso a gente pode entender porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a vida e, portanto, com a morte. Então, quer dizer, às vezes, poupar uma criança dessa realidade pode ser muito pior do que ela conviver com a realidade. É claro que você tem que fazer essa comunicação com cuidado, né? Com delicadeza. Agora, deve vir acompanhado também de uma explicação sobre. Mas quando às vezes os pais nem têm essa explicação, nem essa fé, fica complicado, né? Não dá para a gente avaliar e julgar mais. Que deve ter aí um trauma sobre você não conseguir mentira, porque mentira faz parte do mundo terreno. E você não precisa usar a mentira, mas tem que aceitar que ela existe. Se isso te incomoda tanto, isso pode te atrapalhar no convívio e contato com as pessoas. Então, de repente, você aprofundar um pouquinho mais nesse momento em que você se sentiu enganada e privada de uma dor. Talvez você tenha que viver essa dor que você foi privada para você se libertar. Qual é o seu e-mail e, se não tiver nenhum problema, qual o seu telefone para contato? O telefone do consultório, vai ser daquele anúncio do consultório, Jardim Botânico 2274-1193. E o e-mail é celia.resende@opelink.com.br. Nos livros tem no finalzinho, mesmo quem não quiser comprar, abre lá na banca e copia. Bom, aqui está te pedindo a receita do bolo, né? Como o terapeuta contorna uma situação de conflito entre a vivência e sua concepção de realidade? Vivências muito violentas e fortes. Exemplo, vivência muito violentas e fortes. Entendeu a pergunta, não? Por exemplo, ele deu um exemplo. Vivências muito violentas e fortes, é um exemplo. Como é que o terapeuta contorna uma situação de conflito entre a vivência e sua concepção de realidade? Concepção do terapeuta ou do paciente? Aqui, ele só colocou assim, vai entender que é a concepção de realidade do paciente, né? Esse momento de vivência dolorosa, ele custa chegar. Né? Ninguém começa a regressão e chega logo no momento que está sendo morto ou matando. Gente, ele demora, você passa, e eu faço questão e tenho cuidado de, quando eu sinto, já percebi que ali tem um momento traumático e eu percebo que a pessoa ainda não está preparada para atravessar. Olha os esportes. Então, eu levo a pessoa mais atrás. Eu faço a contagem regressiva, vou segurar. Eu faço a contagem regressiva e levo a pessoa mais atrás, deixo ela conhecer mais profundamente aquela subpersonalidade, né? Conhecer a infância, vamos dizer, daquela pessoa que ela viveu no passado, para ela ter um pouco mais de intimidade e um pouco mais de compaixão por si própria. Então, quando ela conhece a história, às vezes, de uma pessoa que virou um fascínio, vamos dizer assim, né, na vida adulta, quando eu percebo que ela está próxima ao trauma e não está preparada, eu vou levando ela na infância e vou acompanhando, e ela vai vivenciando, desde o nascimento, a infância daquela pessoa, que ela foi um dia, até chegar aqui. Então, ela não fica um ato isolado, ela aprende que causa e consequência. Quer dizer, existe assim uma roda que não para de interferências sobre você, de encarnados e desencarnados, o tempo inteiro, e você interferindo sobre terceiros o tempo inteiro e sobre desencarnados. Então, quando a pessoa atinge esse momento dificílimo, ela já está preparada para aceitar. Por mais duro que seja, por mais de 3, 4 sessões que a gente precise depois para elaborar e tudo isso, mas ela já está com maturidade suficiente, espiritual,
para atravessar essa questão. Ela já não se acha, até porque quando você acessa coisas, atos que você considera vícios, que você fez no passado, você já esgotou a sua autopiedade e já esgotou o fato de se ver em vidas em que os outros te fizeram mal. Aí quando você mesmo começa a se perguntar, mas como, só vejo isso e eu não fiz nada de errado, estou sempre boazinha ou bonzinha, aí a pessoa já está levantando uma questão filosófica, pronta para entrar na sua trilha de responsabilidade. E aí ela vai ver a lei do karma funcionando. Então, quando você vê uma média de... Tem pessoas que viram responder ao início a questão do número de vidas. Vão ver todas as vidas que forem necessárias para o problema atual. Tem pessoas que viram 3 vidas e foi suficiente, como a tal dentista. Outros que viram 7. Isso não quer dizer a soma total de vidas que tivemos, mas o número de vidas que estão ligados a esse processo nessa reencarnação. Entende? Porque nós, pelo que observo na preparação de desencarne, que é o segundo livro, Nascer, Morrer, Renascer, que tudo que se passa a maior parte do tempo na Entrevidas, onde se prepara com os mentores a reencarnação seguinte. Então, isso é muito interessante, porque você vê que os conceitos espirituais são muito além, quer dizer, um pouquinho que a gente percebe já é surpreendente. Quer dizer, um padre que a vida inteira conseguiu bônus para a sua igreja e achou que fez o melhor que pôde, chega lá e viu que tudo isso vale muito pouco, o que vale foram as intenções. E uma dona de casa ou um político, tudo isso, quer dizer, aquilo que nós aqui às vezes interpretamos como um homem de bem ou um homem de mal, entende? Avaliado lá em cima, ganha novas concepções. Entende? E eu acho que abrir a mente para isso vai aliviar muito o ser humano de um mal terrível que é a culpa. A culpa impede que o ser humano se torne responsável por seus atos. Ele vai lá e se pune, se não se pune, obviamente, declaradamente, ele se pune através de doenças. Entende? Cria somáticos para se punir de algo que ele acha que fez de errado. Então, trabalhar esse sentimento de culpa vai melhorar também o sentimento de medo da punição, que é o que provoca a maioria das fobias e a maioria das depressões. É a culpa e o medo. Tá? Com base nessa ruptura que eu falei com seu Deus interior. A terapia de vidas passadas é recomendada apenas para pessoas com um grande trauma de depressão, ou também ela pode ser usada para um melhor conhecimento de si mesmo? Sempre com o objetivo de autoconhecimento, melhor conhecimento de si mesmo, mas sempre partindo de alguma coisa que atrapalha, porque a pessoa que está se sentindo com tudo fluindo, bem em todas as áreas, ela dificilmente vai procurar o autoconhecimento. Infelizmente, a gente procura pela dor, né? Então, alguma coisa está incomodando, vamos, e tem gente que depois de encontrar as soluções que estava procurando, continua o processo mais um tempo, entrando em contato com seus orientadores, levantando questões e buscando um sentido maior para a vida. Porque nós não viemos aqui só para resolver as dores, viemos para resolver o amor também. Célia, trata-se de um paciente com um quadro, né, de esquizofrenia grave, e ele tem 39 anos. E está sob tratamento psicoterapêutico e também medicamentoso. Há mais de 20 anos ele está com esse tratamento. O que você fala sobre esse paciente? Bom, ele não poderia fazer a TVP, mas eu aconselharia uma segunda opinião. Ouvir um psiquiatra que use medicamentos mais suaves, menos dopantes, mais adequados, com menos efeitos colaterais, menos embrutecidos. De preferência, um psiquiatra espiritualista. E existem bons, poucos, mas bons. Entende? E junto com o tratamento espiritual. Porque eu acho que em nenhum momento dessa ruptura
né? Uma esquizofrenia é uma ruptura. Essa ruptura do ego com o espírito, de uma forma tão violenta, ela nunca estará dissociada de efeitos com os outros campos na mesma sintonia. Da mesma forma que a gente se sintoniza quando está tranquilo e sereno com seres encarnados e desencarnados de serenidade, quando estamos na perturbação, nos aproximamos de seres encarnados e desencarnados por sintonia. Então, acho que o tratamento espiritual é indispensável. Ontem, inclusive, aqui foi colocado sobre isso. Qual o procedimento, Célia, básico com relação à presença? Isso acontece, mas no trabalho terapêutico, eu considero que o consultório é um tempo, né, que você, pela sua conduta, pelo seu procedimento e a parceria com seres mais preparados, espirituais, vai te dar esse aval e esse campo de proteção. Então, nada entrará. Da mesma forma que numa casa espírita, nada entrará que não seja com o consentimento dos seres que protegem aquele ambiente. Mas, uma vez permitido, o terapeuta tem que lidar mentalmente, entrando em contato com os protetores, mentalmente criando campos de luz, e aí, às vezes, ele é obrigado a fazer uma parte da apometria, que é fazer a contagem energética, esses pulsos que vão... nessa hora ele é obrigado se a pessoa, se a presença se manifesta, se ela não se manifesta no paciente, você pode perfeitamente trabalhar isso sem o paciente tomar conhecimento. Mentalmente, você com os protetores. Se é permitido, isso quase nunca acontece, falar através do paciente, quando é permitido, é para que você faça uma doutrinação. Né? Então, o terapeuta deixa de ser terapeuta e vai fazer, naquele momento, uma conversa psicológica também com a presença. E o que costuma acontecer é que, às vezes, essa presença passa a acompanhar algumas sessões e depois você vê que ele sai já em outro estado, levado por um tratamento espiritual. Então, aí, espiritualidade e TDP caminham juntos. Tem uma pergunta aqui. Sim. Passa. Olha, responda essa aqui, por favor. Já fiz regressão. Já fiz regressão a vidas passadas, mas minha impressão é de que imaginei, induzido pelo terapeuta, aquilo que vi. Ou seja, não tenho certeza se foi uma vida passada ou não. É possível ter essa certeza? É possível, sim. É possível porque, primeiro, o terapeuta não induz de forma alguma. Você vê para mim? O terapeuta não induz de forma alguma a regressão. Ele toca nos pontos da vida atual da problemática e pede para ir mais atrás na origem dessa questão. Então, se esse terapeuta induziu ou conduziu, eu não posso responder por ele. Mas, na primeira, na segunda, na terceira, a pessoa costuma ter dúvida. Porque é tão simples quando você relaxa e faz o desenvolvimento do lado direito do cérebro, faz a ponte com a razão. E percebe, é tão natural que a pessoa duvida, ela está esperando uma apoteose, né? A vida passada vai acontecer um ciclo. Não acontece. Às vezes a emoção é muito forte, mas isso não obrigatoriamente em todas as sessões. Então, o que acontece é que nas primeiras sessões, alguns pacientes ficam, será que eu vi mesmo isso? Mas veio tão naturalmente, que eu sempre digo, aguarde, vivencia. Em algum momento, você vai ter certeza da sua própria experiência, não adianta eu afirmar isso. Então, a pessoa vai vivenciando e ela começa a ver
que as coisas brotam diferente da imaginação. Eu poderia explicar, olha, a imaginação é assim, a regressão é assim, mas eu não explico. Você vai aprender por si mesma a diferença. E a pessoa acaba tirando suas conclusões. E geralmente sempre as conclusões são favoráveis. Ela foi primeiro, olha, teve um dia que ela diz, olha, eu estava ali na sala de espera, pensando, hoje eu tenho certeza. Então, a experiência foi válida. Uma pessoa que repentinamente, assim do nada, perde totalmente a memória, a ponto de esquecer tudo, só conseguir falar o próprio nome, é caso para a TVP? Sim, não teve nenhum diagnóstico médico que explique isso que aconteceu, seria assim, em caso de regressão de memória, até o ponto em que isso ocorreu, para saber se existe algum bloqueio, que pode ser um grande bloqueio, uma grande dependência. Você tem alguma experiência com crianças ou adolescentes com síndrome de alguma coisa que eu não estou entendendo e desafiador? Poderia falar algo? Oposição, talvez? Adolescente com síndrome de oposição e desafiador. Poderia falar algo, pois tenho um filho com este diagnóstico. Não entendi, obrigada. Síndrome de desafiador, eu acho que todo adolescente saudável tem. É uma coisa e os pais ficam de cabelo em pé, mas faz parte. É um grande momento da vida em que ele tem que fazer o segundo parto, né? Quer dizer, se separar emocionalmente dos pais. Isso é muito difícil para todos, não só para o adolescente, mas é muito difícil para os pais. Eu costumo, às vezes, atender os pais desses adolescentes, às vezes, quando eu peço para que venha o adolescente, entende? Às vezes sozinho, às vezes com os pais, para tentar estabelecer uma linguagem comum aí, porque cada um está falando uma língua. E geralmente os pais ficam muito chocados com o seu bebezinho, eu sei que são mãe. E quando o seu bebezinho, de repente, ganha uma personalidade própria e ele começa a querer desafiar. E ele precisa desafiar porque o poder dos pais é tão forte sobre aquela personalidade e informação que o primeiro sintoma é o desafio. Se for bem conduzido, salvo uma patologia muito forte, esse adolescente atravessa esse parto, esse segundo parto, de uma forma saudável, entende? Agora, é preciso conduzir bem e às vezes a gente se perde. Né? Nós, como os pais, às vezes nos perdemos nessa questão, ficamos cabelo em pé e aí desanda tudo. Então, nessa hora, se não estiver dando conta, ter a humildade de perguntar se ele quer conversar com algum orientador de adolescentes e tudo isso. A minha filha, eu levei na época, não estava dando conta, entende? Então, você quer conversar com o homem? Conversar com a mãe não adianta. Né? Nessa hora, tudo que o adolescente não quer é conversar com a mãe. Né? Tem que ter seu próprio espaço. Então, eu acho que talvez seja observar se esse adolescente, o que ele quer falar. Às vezes ele não está sendo escutado. Né? Então, observar um pouco mais e ver o que pode ser feito nesse diálogo com o adolescente, que geralmente a gente rompe em algum momento. E geralmente parte de nós faz esse momento. Você já teve casos em que a pessoa, em suas vidas passadas, foi uma personalidade histórica? Não, eu já tive participantes de personalidade histórica, não tive não. Eu tive muita gente comum do povo. Agora, nesses, sei lá, 18 mil horas de regressão, de pessoas com regressão, eu tive alguns membros, que é o meu próximo livro, eu estou em pesquisa, eu tive um oficial da nazista na ocupação francesa, eu tive um participante intelectual forte, mas não dos grandes nomes, na Segunda Guerra, e o oficial, e esse na Revolução Francesa. De resto, participaram do problema, mas é 10%. Poderia descrever sobre casos com homossexuais? Casos com homossexuais, sim. Eu teve um paciente que me procurou que tinha acabado de perder o emprego no Banco Nacional e o pai também. Então, ele estava tendo uns sentimentos estranhíssimos. Ele era homossexual e estava tendo uns sentimentos. Toda vez que ele via a arma branca, a faca, ele ficava com vontade de matar a mãe. E ele tinha lucidez, era uma pessoa lúcida, não tinha nenhum problema mental, no nível desequilíbrio emocional, e ele procurou dizer, olha, eu não sei, eu acredito que
não é um sentimento que vem, sempre vem assim, uma arma branca fica muito forte na minha mente, a faca. E aí fizemos várias regressões, trabalhamos comendo pela beirada do mingau quente, tudo isso devagarzinho. E em um momento, ele se viu trabalhando em camponês, cujo pai era um nobre filho, e a mãe uma camponesa, e que ele era o filho bastardo. E vivia com muita dificuldade, ele e a mãe plantavam batatas. Houve uma enchente, uma chuva, uma grande catástrofe, e as batatas apodreceram. Então, naquela safra, ele não tinha nada que vender na cidade. E ele ficou tão desesperado, tinha uma relação, já uma tendência homossexual, talvez não expressada na época. E o que ele fez? A mãe estava lá, sentada sem ter o que comer, e ele que alimentava a mãe. A mãe mal plantava, ele colhia, levava na carroça. E ele vai, a mãe está lá com aquela faca na cozinha, e ele mata a mãe ensinada. Incrível como depois disso as alucinações desapareceram. Quer dizer, não teve mais processo de alucinação e conseguiu elaborar e trabalhar nisso e continuou homossexual. Tive outros também, tive muitos casos. Tive uma menina que toda hora começava a se matar para chamar a atenção da mãe, ela era homossexual, e toda hora ela fazia um show desse. E não era completamente show, mas era uma forma de, cada vez que a mãe estava muito ocupada no trabalho, ela apresentava isso. E tive vários casos de rapaz que se drogava muito, de outro estado, e aqui porque ele não conseguia viver na cidade dele, porque sentia vergonha, questão da família e tudo isso. E durante o tratamento ele demorou uns 3 anos, porque a terapia dele levou a entender o homossexualismo dele e se respeitar mais. Então, quer dizer, ele conseguiu sair das drogas, conseguiu se formar, ele tinha abandonado a faculdade, vivia pelas noites, trabalhava na noite, porque era a maneira mais fácil de ser dinheiro, fazer negócio de entrada de boate, né, tomar conta, de fazer a social, era a maneira mais fácil dele frequentar sem precisar gastar dinheiro. Então, isso ele conseguiu. Ele terminou a faculdade e caminhou a vida dele, entendeu? Em busca de ter um parceiro, ele com a vida, né, satisfatória. Saiu do gueto, saiu da marginalidade, né? Porque o homossexualismo, a tendência é ir para a marginalidade, porque a pessoa se sente tão excluída dos valores da nossa sociedade excludente, que só não aceita as diferenças, que acaba criando problemas, né? Então, eu acho que o primeiro passo, se a pessoa vai deixar de ser, não tem que deixar de ser, eu não vou deixar de ser uma série de, vamos dizer assim, características minhas pessoais, né, por causa da TBB, mas deixar a marginalidade, criar uma autoestima, uma autoaceitação, eu acho que é um ponto importante na terapia nesses casos. Célia, nessa pergunta, com relação à homossexualidade, no sentido, à luz da doutrina, né? Quando você passa várias reencarnações e como naquele sexo contrário. Sim, você estaria sempre, é claro, mas nós temos também, nós, os héteros, também temos nossas repetições. É sempre uma negação de um momento novo. Quando você vem num corpo de homem, entende-se que dentro da reencarnação você procuraria um corpo de mulher e vice-versa. Agora, todos nós estamos aqui para depurar as nossas tendências, sejam elas homossexuais, ou sejam elas agressivas, ou sejam elas depressivas. Então, eu acho que o homossexualismo eu acho que a gente não deve ver o homossexualismo, que é uma forma de discriminação, como um detalhe à parte na doutrina. No meu ver, eu acho que isso ajuda a criar problemas, da mesma forma que nós tentamos entender a agressividade, tentamos entender a depressão, tentamos entender uma série de
características do ego, né? Quando está em desequilíbrio, fora do seu eixo espiritual, qualquer dessas tendências estariam fora do eixo da reencarnação, mas isso não é um crime. Eu não considero isso um crime, eu considero que é apenas vamos dizer assim, o fio kármico daquela pessoa nessa vida vai ser achar o seu equilíbrio dentro desse desequilíbrio, entre aspas. Assim como uma pessoa agressiva vai achar o seu eixo e transformar essa agressividade em alguma coisa construtiva. E por aí vai. Então, o que eu tenho a dizer sobre o bissexualismo é isso. Sentir-se estranho no meio familiar e com sensação de estar na família errada pode ser um caso de PVT, de terapia? Pode ser o caso, porque é a tal síndrome de estrangeiro, né? Que a pessoa se sente fora do lugar, fora do espaço e do tempo. Então, um ajuste, a TVP poderia fazer um ajuste nessa sensação, que é uma sensação desagradável que a pessoa nunca firma o pé, né? No chão. Os chakras básicos ficam frágeis. Ela está sempre no lugar do passado, do futuro. Entende? Então, trazer a origem, descobrir a origem desse sentimento que ela não sabe explicar, é importante até para ela aceitar essa família, né? Porque é essa experiência que ela vai ter, e começar a entender que ali tem um material importantíssimo de aprendizado. A família é o maior laboratório do mundo. Em sua experiência clínica com regressão, a senhora já atendeu alguém que tenha ido a uma vida passada ainda no reino animal, ou seja, uma vida como um animal, literalmente? Não, eu já tive, esse caso está relatado no segundo livro, eu já tive o caso de alguém que virou humus, mas virou humus porque a consciência foi se deteriorando, porque morreu. E ali foi carbonizado, era um cavaleiro romano, foi carbonizado, e ficou tão em choque, o orgulho era tão grande, que ele paralisou e adormeceu ali. E os centenas de anos passaram e ele estava aderido, o espírito estava aderido àquele humus do lugar. E até que, de tanto cansaço, um dia que veio um sol quente, deve ter passado vários sóis e verões, mas nesse ele estava já amadurecido o suficiente, ele percebeu. E quando ele percebe, ele se descreve verde, completamente verde, transparente. E aí encontra logo um orientador que devia ter passado por ali milhares de vezes, sem que ele percebesse. Naquela hora ele percebeu, estava preparado para isso. Então vai para um local onde ele vai começar a se fortalecer. Fortalecer a sua consciência, fortalecer a sua vontade e a sua consciência de ser, né? E a partir daí ele ganha o corpo dele, o perispírito, né? É um corpo, vai ganhando uma forma, porque nós sabemos que o pensamento cria a realidade. Então nós somos aquilo que pensamos. Se você não se pensa nada, né? Você pode estar num corpo físico assim, mas o seu ser se sente nada, humus, né? E ele virou humus. Célia, após o trabalho de TVP, ou seja, a terapia de TVP, a depressão e a fobia pode ser curada? Pode. Se a pessoa fizer a terapia até o final dela, não até o final, mas se ela cumprir o processo, porque tem pessoas que com a depressão, elas ficam com preguiça, elas não querem investir no ciclo, né? Que é logo o resultado imediato. Eu já aviso que aí não adianta. Mas se fizer o processo todo, chega a cura. Tem vários casos, tem fobias de pessoas que estavam jovens, muito jovens, e sem droga. Teve um jovem que não estava absolutamente fazendo uso de droga, numa depressão profunda, um rapaz de 31 anos, com pós-graduação, MBA, tudo isso, e não conseguia trabalhar, e não conseguia nada. Entende? Os pais desesperados, porque os pais tinham investido tudo dele, aquele filho, e não dava conta. Então, esse também não fui a vidas anteriores, não. Eu trabalhei a vida atual, muito, a relação com o pai. E teve um momento em que eu mandei expandir um pouco, né? Pedi que ele se abstraísse um pouco, porque ele era muito resistente a essa coisa de outras vidas. E ele conseguiu se ver num lugar
e ele conseguiu se ver com uma pessoa de branco ao lado dele, e eu aí disse, eu vou fazer a terapia toda na conversa dele com esse ser que é o orientador dele. A gente tem que usar, vamos dizer, os instrumentos que a pessoa se abre e oferece. E a partir daí, ele só fez isso. A conversa, nós chegávamos, ele falava de toda a problemática atual, discutíamos psicologicamente, eu dava os toques psicológicos e depois íamos para esse lugar. E nesse lugar ele foi se curando. Sem medicamento, porque ele tinha aversão, o máximo que ele fazia era, na hora da crise, usar uma gotinha sublingual de Rivotril. O médico tinha dado uma lista enorme para ele. Ele fez a primeira vez, ficou dormindo o dia inteiro e disse, não, longe disso. E está curado. Doutora, o transtorno bipolar pode ser tratado com TVP? Houve algum caso na sua experiência clínica e qual foi o resultado do tratamento? Olha, o bipolar é complicado. Ele precisa de tomar medicamento. E quando o medicamento é usado, abafa a memória. Então, fica difícil a regressão quando você está fazendo uso de medicamentos fortes. Então, ele poderia fazer, quer dizer, uma terapia transpessoal, em que a gente trabalha com uma visão mais holística e pode usar também homeopatia, pode usar acupuntura e levá-lo a reduzir esse extremo da bipolaridade, ou em vez de extremos muito altos, mais suaves. Mas não de imediato com a regressão de memória a outras vidas, porque os medicamentos comprometem a memória. Se uma criança faz uma regressão após sofrer um acidente, isto é, de forma não programada, este fato pode auxiliar no seu desenvolvimento espiritual? Não, eu acho que deveria ser trabalhado para desativação, porque às vezes o choque, o trauma, desperta, mas não no sentido benéfico. Eu acho que poderia ser trabalhado para desativar esse trauma, ou seja, trabalhar bem o trauma do acidente, para ela se libertar disso e desativar através de desenhos o que foi reativado de outras vidas. Eu não vejo como benéfico explorar em cima disso, não tenho. Existe perigo de morte hoje ao relembrar e reviver uma morte do passado? Ou de agravar hoje uma dor ao relembrar a dor do passado? Não, eu acho que só a morte não existe, quer dizer, a morte que você vai viver já aconteceu. Você vai tomar conhecimento apenas da memória da morte. E, não sendo cardiopata grave, não estando em surto de esquizofrenia, e não sendo criança nem grávida, você está saudável, se quiser, para atravessar várias mortes. Isso só fortalece o sentido de vida. Até porque as dores que você vai sentir na morte, você sente diariamente reativada em vida. O tempo todo ela está se refletindo no seu dia a dia, de diversas formas. Então é um sofrimento constante. Você ali vai sofrer a memória de uma dor e vai entender e separar o passado do presente. E não viver misturado. Se uma pessoa faz uma regressão após sofrer um acidente e retorna antes do período de seu nascimento através de regressão espontânea, este fato pode auxiliar a pessoa no seu desenvolvimento. Vou repetir. Se uma pessoa faz uma regressão após sofrer um acidente, sofreu um acidente de regressão, e retorna, ou seja, dentro da regressão, retorna antes do período de seu renascimento, através dessa regressão espontânea. Este fato pode auxiliar a pessoa no seu desenvolvimento espiritual? Se uma pessoa adulta que tiver a intenção de aproveitar esse material, pode. Transtorno do pânico pode ser tratado com psicoterapia ou é necessário também remédios? Se a pessoa sente necessidade do medicamento, ela deve tomar. Mas como um psiquiatra espiritualizado, que vai dar a dosagem mínima. Porque não adianta, se você sente necessidade, você precisa tomar, senão não vai funcionar. Agora, uma dosagem mínima, que a pessoa, pelo menos 2 dias antes da terapia, da regressão, não faça uso disso. Como o caso, ele tomava um Rivotril na hora que sentia que a crise vinha, mas fora isso, e
um tratamento intensivo de homeopatia e acupuntura. Yoga também ajuda muito. Agora, tudo isso como instrumento de apoio para a terapia, para a TVT. Existe a possibilidade de um antigo trauma de vida passada, na verdade, não ser uma descoberta genuína, mas sim ser uma ideia ou imagem do inconsciente coletivo que não fez parte de nenhuma vida daquela pessoa? Se isso acontece, o que é possível, ele vem de forma diferente. O terapeuta percebe, não vai dizer ao paciente, vai respeitar porque é um material. Até a própria escolha consciente desse material tem a ver com a problemática da pessoa, porque você não escolhe uma cena do inconsciente coletivo, quer dizer, lá o seu registrador, né, sua consciência, nem tampouco um filme quando você chega contando, sem que isso faça parte da história. Tem até um caso interessante. Eu não tinha nunca tempo de assistir novela, mas fui assistir uma novela há uns 4 atrás, porque a paciente entrou contando, entende, que a fulana, ela tinha sonhado com a personagem da fulana da novela, que tentava matar a personagem. Primeiro, eu segurei, pedi mais informações e fui trabalhar. Depois fui assistir a novela para poder ver todos os dados. Acontece que a personalidade dessa personagem era exatamente a personalidade da mãe dela. Entendeu? Que ela não tinha coragem de trazer a consciência dessa forma, ela trouxe através da personagem da novela. Por quê? Porque é muito mais fácil. Quando você bate e gosta de um filme ou não gosta, ou gosta de uma personagem que gosta, ou gosta de alguém que gosta, você está transferindo alguma coisa sua. Então, no caso, se você inventar uma história ou trouxer do inconsciente coletivo, mesmo sem saber um material, o terapeuta identifica, porque ele não tem carga emocional e não tem trauma para ser atravessado. Mas ele tem um conteúdo que deve ser respeitado e trabalhado. Por quê? Não é à toa que aquele conteúdo foi aparecer com aquela pessoa. Nada de verdade. Como marcar uma consulta? 2274-1193, Célia. 2274-1193, Célia.resendes@opmit.com.br. o e-mail mais devagar para o pessoal poder escrever. Célia.resendes.opmit.com.br. Bom, o que você pensa da psicoterapia reencarnacionista, processo que conta com a participação do guia do psicoterapeuta e do guia do paciente? Pelo que sei, pretende tratar de traumas em cerca de 10 a 12 sessões. Isso é possível? Eu acho, bom, eu não vou discutir a linha de outros colegas, mas eu acho que a minha postura é que coisas muito rápidas podem ser muito superficiais, né? E podem não trazer o resultado de autoconhecimento que a gente espera. Nada é fácil, a gente não acumula neurose de um dia para o outro em 6 sessões. A gente acumula neurose ao longo de uma vida e muitas vezes. Então eu acho que um tratamento mais cuidado, com mais profundidade, eu acho que minha postura. Pode ser que isso tenha já. Eu só acho que cada pessoa vai avaliar segundo as suas casos. E o ciúme tem a ver com algum trauma desta ou de outra vida? Ciúme é uma condição humana, chakra básico de posse, meu, que vai até aquela idade da criança. Mas que, como a gente se conduz mal ainda, somos muito ignorantes, né, nas questões da psicologia humana, a gente costuma chegar à idade adulta com aquele idade dos 3 anos, né, ainda viva. Então eu acho que não precisa ser de outras vidas, a não ser que seja um ciúme doentio, mas tão doentio que seja a soma da vida atual com as outras vidas. Normalmente, se for um ciúme, tem que ser trabalhado aqui mesmo, a própria pessoa, se for um ciúme convivível, é só tentar se aprimorar e lembrar que ninguém é de ninguém, né? Estamos aqui de passagem e que, como dizia John Lennon, né? Se estiver, se for embora, é porque não era para mim. Então,
você acha da terapia de regressão aos períodos de intervidas no plano espiritual? Eu acho imprescindível. Se a pessoa puder acessar, é enriquecedor. Porque tira todas as dúvidas sobre a própria terapia, os diálogos mentais que ocorrem e as visitas. Tem paciente que é tão fechado antes da terapia e quando chega nesse ponto, que é um ponto que depois que você termina de ver os traumas e tudo isso, não que você fique perfeito não, hein, gente? Não é visão. Mas você fica mais no seu eixo e aí você quer conhecer mais, quer aprender mais, quer se expandir mais. E esse contato entre vidas é muito importante, porque você quebra padrões de realidade do ego, você vê lugares, vivências, experiências e vê que as pessoas estão funcionando com um outro corpo, mais sutil, mas um corpo, e que alguns ainda precisam tomar líquidos, outros vivem só da luz, outros se deslocam em galáxias e outros precisam de trenzinhos espaciais para sair de um lado ao outro, ou seja, que você vai aonde seu pensamento te permite ir. Então eu acho que compreender isso é muito importante. Para essa história, nascer, morrer e nascer, trata só disso. Toda fobia está relacionada a vidas passadas, como a claustrofobia, medo de altura, enfim? Eu acho que sim, a não ser que uma criança tenha tido um terceiro estágio, né, da gestação, teve parto, muito traumático, muito violento, ou que tenha vivido uma experiência aqui na infância, ainda sem capacidade de elaboração, até os 5, 6 anos, uma experiência muito traumática, com risco de vida assim, de 90%. Fora isso, todas as fobias que aparecem têm a soma. Às vezes um elevador que parou reativa na pessoa uma fobia. Aquele não foi suficiente, ela não ia morrer por causa daquilo, mas ela já trazia uma vida anterior com uma experiência claustrofóbica. Aí sim, aí ela começa a ser atormentada por essas reativações. Você já teve casos em que a regressão atingiu vidas em outros planetas? Você poderia comentar algum caso você tenha tido? Em outros planetas é complicado, porque já teve experiências de pessoas que depois que passam entre vidas um aprendizado mais profundo, elas, às vezes os mestres orientadores levam as pessoas. Tem uma história que eu acho que é essa nascer, que a pessoa é levada, porque ela ainda não está capacitada a ir por si própria, eles criam um campo, uma espécie de uma nave de energia, e levam a pessoa para, ou fora vamos dizer assim, da órbita terrestre, né, que seriam outros planetas, fora da órbita terrestre. E fora dessa órbita terrestre, ela visita civilizações extremamente adiantadas, com construções, com um tipo de vida, e isso a pessoa entendeu, e eu também, que seria uma maneira de abrir mais, ela já estava no ponto de poder abrir mais sua capacidade mental, para fazer uso aqui, né, dessas percepções ampliadas. Quer dizer, essa experiência fora, né, em expansão de consciência, vai permitir a essa pessoa uma visão da realidade aqui muito mais ampla, né? E uma capacidade de realização muito maior, né? Em contato com a verdadeira realidade integral do ser humano. Eu acho que é extremamente benéfico. Agora, essa pergunta aqui, se existe intervenção do mentor do paciente, não permitindo ao terapeuta ir além do necessário, e se o trabalho é conduzido no campo espiritual, como se explica o pagamento das sessões de tratamento em consultório, se o mesmo poderia ser feito em casas espíritas gratuitamente? Eu penso que isso não é uma pergunta concernente. Não, você pode responder a importância. Claro que essa é uma confusão simpática. Número 1, a participação do mentor não é conduzindo a terapia. É conduzindo a parte espiritual de interferências, com a participação ectoplásmica do terapeuta. Isso seria uma função espiritual de casa espírita.
Mas o processo terapêutico é uma técnica psicoterápica, entendeu? Que não tem nada a ver com espiritismo, nem casas espíritas. É uma técnica que a pessoa aprende independente dela frequentar ou não uma casa espírita. Não é um procedimento espiritual. Como o ser humano é corpo, mente e espírito, é claro que vai se tratar disso integralmente, deve se tratar assim. Agora, não é o grupo espiritual que participa e que guia. O terapeuta está em sintonia e ele sabe, em sintonia, se ele deve ir mais adiante ou não, entendeu? Ele está ali trabalhando em conjunto. Uma prova disso é que uma vez eu estava trabalhando com uma paciente que é espírita e trabalha num centro espírita como médico. Mas ela tem um trabalho já tinha feito psicanálise e tudo isso. E num determinado momento, eu havia percebido, mas não cabe a mim, eu sou terapeuta, eu não tenho que induzir nem dizer. Eu havia visto toda uma presença, que eu trabalho com o meu protetor, e uma presença de um grupo, entende? Inclusive um com turbante, um grande área, e eles ficavam olhando e tudo. E aí eu senti a vibração antes, fiquei quieta. Daqui a pouco ela diz, tem uma interferência na regressão. Eu estou vendo, e ela descreve esse grupo. Eu disse, tudo bem, o que você percebe? Vai falando. E então, a pessoa foi descrevendo, e exatamente, quer dizer, para mim é uma confirmação, porque exatamente o que eu estou percebendo, ela estava percebendo. Ela disse, eles estão pedindo licença para o seu mentor estar aqui atrás de você, permitindo e pedindo licença a você, se você permite que esse grupo venha acompanhar as suas sessões, que é um grupo muito cético, mas de cientistas. E eles vão acompanhar, porque eles vão aprender sobre o processo da TVP. E aí o tal árabe, que era o cientista cético, se curvou diante do meu mentor. Entende se eu estou falando isso aqui, porque isso é uma casa espírita. Normalmente nas minhas palestras leigas e no Brasil eu não conto esses casos. Mas aqui é uma casa que pode entender melhor isso. E aí ele fez o sinal de reverência para o meu mentor, que é um médico, e eu dei o procedimento, e a partir de então, eles durante várias sessões chegavam e acompanhavam. Entende? Então, quer dizer, é um processo que está acontecendo aqui, né? Não que na espiritualidade não se use a regressão de memória, mas esse processo com encarnados está acontecendo aqui. Entende? E eles nós não sabemos tudo. Nós temos o que aprender com essa prática. E isso é muito interessante, porque isso dá uma dimensão sem idolatrias, né? Quer dizer, mesmo um ser humano comum pode ensinar a outro, mas aparentemente superior e vice-versa, né? Então, eu acho que o pagamento é importantíssimo para que eu possa, e todos os terapeutas, ter um consultório, atender, passar o dia inteiro como eu passo, de segunda a sexta, atendendo pessoas e ajudando pessoas. Senão eu teria que ver alguém ia trabalhar para mim e me sustentar. Gostaria de perguntar, talvez seja a última. Tive uma gravidez onde foi detectada somente no 4º mês uma deformação nos antebraços devido a um problema no cordão umbilical. Durante toda a gestação, que foi interrompida pela morte intraútero do feto, meus outros filhos sonhavam com guerra e pessoas mutiladas. Eu tinha medo do bebê e meu marido o identificava como inimigo de vidas passadas. Devo fazer TVP? Hoje estou separada e meu ex-marido desconsidera este bebê. Se ela acha que isso pode ajudá-la, deve. Ela é que vai decidir. Se ela acha que isso é algo que ainda não está resolvido, que ela gostaria de obter mais dados, de amadurecer melhor essa informação através da experiência, se isso vai trazer benefícios para a relação dela com o filho. Sim. Bom, acabaram. Eu já tinha avisado, faltam 5 minutos, acho que já passaram mais de 5. Eu queria agradecer a vocês. E estou muito feliz de ter estado aqui, conversando com vocês e me enriquecendo através das perguntas e tudo mais.
Tá? Muito obrigada.